Vamos iniciar hoje com o nosso livro, Novo Lendo Você Fica Sabendo, volume 1. Tarefa 2, faremos hoje os ícones Vamos Dialogar, página 19, e conhecendo diferentes textos das páginas 19, 20 e 21. Hoje é dia 29 de julho de 2020, registrem a data dos ícones que a gente vai usar hoje. Vamos iniciar com o Vamos Dialogar. Esse Vamos Dialogar é uma conversa, certo? É muito mais escuta do que escrita nesse ícone. Tarefa 2. Primeira questão. Observe abaixo as imagens de 3 situações diferentes em que se podem conhecer histórias. Converse sobre esse assunto. A gente pode conhecer histórias a partir do uso da televisão, assistindo televisão. Tem alguns que têm acesso a canais fechados, outros assistem pelo YouTube, outros assistem por TV aberta. Então, várias maneiras assistindo à televisão, a gente tem esse conhecimento das histórias. Outra maneira também é lendo livros. É uma maneira muito gostosa também da gente aprender histórias. Outra situação é indo ao cinema. Agora é a hora da leitura. Essa leitura será realizada pela professora, mas lá no finalzinho da nossa aula eu vou ter um desafio. Vocês observaram imagens de 3 situações em que se pode conhecer histórias. Acompanhe a leitura dos resumos das histórias retratadas nessas imagens. Pelas imagens que estão aparecendo aí, vocês acham que a história vai falar sobre quem? Sobre qual personagem? Sobre qual desenho animado? Isso, nós vamos falar sobre o desenho animado do Bob Esponja. Todos esses personagens que apareceram aí fazem parte da história do Bob Esponja. E diz assim: do fundo do Oceano Pacífico, na cidade da Fenda do Biquíni, vive Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Esponja vive em um abacaxi com seu animal de estimação Gary, é um caracol. Bob ama seu trabalho de cozinheiro na lanchonete, o Siri Cascudo. Senhor Sirigueijo, um caranguejo, é o dono da lanchonete que vende o delicioso, quem já viu o delicioso hambúrguer de Siri. Patrick, estrela, é o melhor amigo de Bob. Juntos, eles vivem as maiores aventuras. Lula Molusco é seu vizinho. Ele é muito mal-humorado. Por mais que diga que odeia o Bob Esponja, nós sabemos que isso, não é verdade. Sandy Bochecha é um esquilo que vive no mar. Ela é amiga do Bob Esponja e do Patrick. Agora nós escutaremos o resumo de um clássico, que é um conto da Rapunzel. O conto de fadas Rapunzel conta a história de um casal que morava do lado de uma bruxa. A mulher ficou grávida e pediu que o marido pegasse no jardim da bruxa suculentos frutos deliciosos que ali ficavam. O marido colheu durante dias essas frutas, até que uma vez a bruxa o pegou no flagra e o ameaçou. Ele pediu para ela não amaldiçoar. A bruxa disse que não faria isso se ele entregasse o bebê quando nasceu. Quando Rapunzel nasceu, foi entregue à bruxa, que a trancou em uma torre bem alta.
sem porta e sem escada. Rapunzel ficou trancada na torre e o seu cabelo nunca foi cortado. Ficou tão grande que a bruxa subia na torre pelo cabelo de Rapunzel, como se fosse uma escada. Um príncipe que passava pelas redondezas ouviu Rapunzel cantando e logo se apaixonou. Ele descobriu como subir na torre pelos cabelos de Rapunzel. E os dois conseguiram escapar da bruxa e viveram felizes para sempre. Agora nós vamos para o resumo do filme Shrek. Em um pântano distante, vive Shrek, um ogro solitário que vê, sem mais nem menos, sua vida ser invadida por uma série de personagens de contos de fadas, como 3 ratos cegos, um grande e malvado lobo e ainda 3 porcos que não têm lugar onde morar. Todos eles foram expulsos dos seus lares pelo maligno Lord Farquaad. Determinado a recuperar a tranquilidade de antes, Shrek resolve encontrar Farquaad e com ele faz um acordo. Todos os personagens poderão retornar aos seus lares se ele e o seu amigo burro resgatarem. Uma bela princesa chamada Fiona, que é prisioneira de um dragão, Shrek consegue resgatar a primeira personagem, que é a Fiona, mas não sabe que ela tem um segredo. Todas as noites, Fiona vira uma ogra e o encanto só poderá ser quebrado com um beijo do verdadeiro amor que a deixará da forma que a faz feliz. Agora vamos às questões. O que os resumos dessas 3 histórias que nós acabamos de ouvir, o que elas têm em comum? Elas descrevem com detalhes os personagens e ações ocorridos nas histórias. Elas contam histórias com personagens e acontecimentos, ou elas discutem os temas das histórias. O que elas têm em comum? Apenas uma alternativa está correta. Questão número 3. Leia o nome de alguns suportes locais onde você e os seus colegas podem conhecer histórias. Nós já vimos no início do nosso vídeo algumas situações. Circule, aqui você vai precisar circular o que você mais gosta, tá bom? A alternativa que você mais usa para conhecer histórias. É através da internet, você lê e escuta histórias através do uso da internet, da televisão, do cinema ou de livros. Você vai marcar a que você mais usa. E agora é um grande desafio. As histórias que vocês escutaram, eu fiz a leitura, não foi? Então, vocês agora irão treinar a leitura desses textos. Vocês podem escolher o que vocês preferirem dos textos, ou do Bob Esponja, ou da Rapunzel, ou do Shrek. E vocês podem treinar a leitura de um desses 3 e vai, me ligar ou então gravar um áudio lendo a historinha. Combinado? Porque eu vou ficar aqui, muito feliz sabendo que vocês estão treinando a leitura em casa, tá bom? Do jeito que a gente está treinando a nossa habilidade
de escutar. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Beijos, muitos beijos para vocês. Registrem as fotos e me mandem as fotos das atividades, que eu tenho certeza que vocês estão adorando usar esse material, que é o nosso livro. Um abraço bem carinhoso, bem apertado. Fiquem com Deus.